Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Caminhos de Autoiluminação. Apresentação: Liliana Fábio. Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem. A vida se repete na estação. Tem gente que chega para ficar. Tem gente que vai para nunca mais. Tem gente que vem e quer ficar. Tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar. Tem gente a sorrir e a chorar. E assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também de despedida. A plataforma desta estação é a vida deste meu lugar. É a vida, é a vida. Com essa canção de Milton Nascimento e Fernando Bran, chamada Encontros e Despedidas. Com essa canção nós cumprimentamos vocês, queridos amigos, queridos irmãos, em mais uma semana aqui no canal da Rádio Brasil Espírita, no programa Caminhos de Autoiluminação. Bastante oportuna essa música que fala de encontros e despedidas, porque afinal de contas, todas as semanas nós nos encontramos aqui, nesse colóquio maravilhoso, para refletirmos mensagens edificantes à luz do Evangelho, à luz da doutrina, para que possamos cada vez mais aprender a respeito de como melhor nos conduzir na vida. Hoje nós estaremos tratando a respeito de um tema mais relacionado com essa música que fala de encontros e despedidas, mas que também tem um pouco a ver com reencontros. E é sobre isso que nós vamos tratar nesta noite. Porque nós somos essencialmente seres de contato. E na experiência com o outro é que nós nos fazemos melhores. Porque a experiência da solidão não nos faculta determinados aprendizados que só no encontro com o outro que é possível. Apesar dos imensos desafios que existem neste encontro, nós sempre haveremos de aprender coisas muito importantes e significativas. E é sobre isso que Joana de Ângeles vem nos falar no seu livro Luz nas Trevas, onde nós estaremos tratando a respeito de um tema cujo título é exatamente Reencontros. De início, Joana de Ângeles vai nos dizer a respeito do reencontro o seguinte: a chuva generosa que irriga o solo, dando-lhe vida e mantém a vegetação, retorna à nuvem, a qual se origina. A madeira que se decompõe e é transformada em adubo para o ressurgimento em outras expressões. O barro humilde, modelado que é levado ao fogo para preservar-se um dia, volve ao solo e se mescla novamente com os elementos que o constituem. Tudo volve às suas nascentes. Tudo retorna. Tudo volta-se às suas nascentes. A existência transitória é um ir e vir contínuo. Mundo espiritual e mundo físico até o momento da efusão de amor que tudo e todos integra em harmonia cósmica. De igual maneira sucede com as criaturas humanas, nascendo e renascendo para desenvolver os seus Deus internos
enquanto intelectualizam a matéria, unem-se umas às outras, gerando vínculos de afinidade que imporão reencontros contínuos na jornada evolutiva. Esse mistério responde pelos laços de família que desenvolvem a fraternidade e fundamentam o indissolúvel amor no futuro. Aqui Joana faz um resumo muito interessante a respeito das nossas necessidades de vinculação. E que esse processo de transformação, e ela usa um elemento da natureza que volta para transformar-se de outra forma e depois retorna à nascente, fala-nos também a respeito das necessidades das nossas diferentes vinculações como estratégias, oportunidades para desenvolver afinidades e despertar sentimentos. Afeições profundas e desafetos ferrenhos procedem de vivências felizes ou desventuradas de existências anteriores, que forjam os vínculos de uma ou de outra expressão, agora ressurgindo como necessidade de ampliar a área da ternura e refazer o caminho gerador do sentimento de animosidade, semeando então a amizade. Essas experiências transatas, ou seja, essas experiências do passado, foram responsáveis pela afetividade que desempenha fundamental importância no comportamento de cada qual. Então, essas experiências do passado que nos forjaram enquanto seres que sentem e que pensam, transformarão as nossas experiências do presente e do futuro e trarão o roteiro necessário para que aquilo que não deu certo lá atrás possa ser redesenhado, possa ser realinhado, para que possamos então continuar caminhando dentro das leis estabelecidas por Deus, que sobretudo uma das mais importantes leis é a lei de amor. São essas circunstâncias que geram a grade escolar da vivência no educandário terrestre. A memória profunda do perispírito encarrega-se de selecionar as informações que proporcionam o crescimento intelecto-moral na direção da plenitude. Desafios e provas atuais, bênçãos e harmonia resultam desses momentos passados que se expressam, contribuindo para que se alcance a liberdade das marcas profundas ou dos arquétipos, dessas mensagens primordiais que ficam e que são definidores do nosso comportamento. Renasce cada espírito no corpo físico para aprender a aprofundar-se na sabedoria universal e se enriquecer de paz após o trânsito afligente. O amor pátrio, em razão das múltiplas experiências em diferentes núcleos terrestres, expande-se na necessidade afetiva universal por descobrir os mesmos valores com os quais todos se identificam em uma emoção comum. Olha que interessante, o amor à pátria. Entendendo que somos seres viajantes do progresso, e que somos temporariamente terráqueos, ou seja, seres que estamos aqui, vivendo na Terra, haveremos de renascer nas diferentes faces do planeta, nos diferentes continentes. E isso vai nos ampliando esse sentimento, esse amor pela cultura, pelos vínculos, pelas especificidades que cada região nos faculta através das nossas experiências. Isso é interessante porque desperta na criatura humana o sentimento de fraternidade. É por isso que nós vemos algumas nações se abraçarem com mais facilidade. Alguns povos que abraçam povos de outras etnias, de outras culturas com mais facilidade. Esse amor que transita em diferentes roupagens e que vai se expandindo, enriquecendo o ser em profundidade. Jesus acentuou a sua ancestralidade ao anunciar que antes que fôssemos, ele já o era, deixando-nos a segurança de que o atingiremos um dia. Então, o convite de Joana é para que não te escuses a união fraternal
não nos neguemos, não nos recusemos a essa união fraternal. E vence as antipatias que alguns reencontros te proporcionam. São almas inamistosas que retornam ao teu caminho para reparação. Então essas almas inamistosas que às vezes nos são hostis, é isso que Joana quer dizer, que nós não nos recusemos ao encontro com elas, porque são oportunidades de refazer esses sentimentos, transformando-os em processo de reparação. Guardas mágoas inconscientes e crês que volverão a fazer-te mal, qual antes ocorrera. Talvez seja tu aquele ofensor que carrega a culpa e evita o confronto. Como nós não sabemos com clareza se fomos nós que causamos o dano ou o outro, se há aquele ímpeto de fugir a esse confronto, que possamos fazer o esforço da nossa parte para refazer esses nós de ressentimento, de animosidade, de hostilidade, para estabelecermos laços de afetividade. Sabemos que nem sempre é fácil, mas é um exercício, é um esforço contínuo ao qual Joana se refere. Nada ocorre como fenômeno do acaso, da desorganizada lei da coincidência. Então ela nos aponta: coincidências não existem. Esses encontros, na verdade, são oportunidades sim de reparação e de refazimento. Então é aquela colega de trabalho intransigente, aquele patrão tirano que desperta em mim, às vezes, sentimentos que não são tão nobres. Às vezes é um parente ao qual é difícil de suportar, de sustentar a companhia ou a presença. São oportunidades dessas reparações. Há uma hábil programação em todas as vidas, em todas as existências. Mentes sábias estabelecem diretrizes e programas para o processo de iluminação das criaturas. Não recalcitres hoje, ou seja, não demonstre resistência hoje, a fim de que não tenhas que repetir mais tarde, em condições menos favoráveis. Aquele que se te faz adversário também ignora a razão porque não gosta de ti. Age por automatismo. No inconsciente está a razão dominante, que a reencarnação impõe como sendo o mecanismo de reajuste com as leis divinas. Então, a partir do processo da reencarnação e do véu do esquecimento, nós temos a chance de, nesse reencontro, restabelecer novos padrões, novos parâmetros de relacionamento e de vínculos afetivos. A psicologia francesa de Joana expressa a questão no célebre conceito do déjà vu, de já sentir, demonstrando que essa memória sutil que nos demonstra já haver visto ou vivido ou sentido, embora numa visão materialista, expressam a realidade de que algo significativo e de legítima realidade. É a sensação de uma experiência já vivida. Todos são o próprio passado que modelou a nova envoltura material, assim como determinados acontecimentos que se sucederão tanto na área da afetividade como em outras ocorrências, tais como saúde, posição social, econômica, emocional, situados onde ora se encontram. Desse modo, torna-se indispensável de Joana que, através dos novos hábitos saudáveis, sejam reparados os dramas dantanhos, enquanto está em elaboração de futuros comportamentos nas existências porvindouras. Então, esses dramas dantanhos do passado antigo nos vêm e nos ressaltam como oportunidades de reparação. E aí ela segue que é indispensável que sejam quais forem as circunstâncias existenciais, todas as ocorrências obedecem a uma programação muito bem elaborada de Joana, com finalidades imortalistas no rumo da plenitude. Sempre sucederão fatos
que parece não estar na trajetória de cada pessoa. É uma forma equivocada de observar a vida que se expressa de maneira impositiva. Todos os seres alcançarão os altos cimos da vida. Ou seja, todos os seres alcançarão o topo da vida. Entretanto, ninguém logrará o êxito sem o indispensável resgate dos enganos, dos equívocos, propositais ou não, porque também nós erramos por ignorância. Eis porque a caridade desempenha um papel preponderante na conduta humana, em razão de ser o amor em estágio mais elevado. A caridade como a manifestação do amor mais elevado na criatura humana. Desse modo, não repilas aquele que te não é simpático, devolvendo-lhe a onda de animosidade, de hostilidade. Tenta captar-lhe a simpatia e, se te sentes atraído por outrem, no ato de empatia, amplia o sentimento e permite que o amor cresça no teu mundo íntimo em relação a esse próximo. Eis um desafio para conosco. Quando alguém nos toca de uma forma atravessada, de uma forma não muito agradável, eis uma missão que se ergue para que possamos reconquistar essa simpatia, olhar com esse olhar de caridade, de comiseração para com esses seres que talvez no passado nos causaram algum dano, mas que também pudesse ser nós que lhes causou alguma dor. Por isso o desconforto e o estranhamento. Hoje é o teu dia de amar, nos convida Joana. As venerandas luzes do Evangelho clareiam a tua mente a fim de que dulcifiques os teus sentimentos, para que tornemos doces, amorosos os nossos sentimentos. Distribui do teu celeiro de conhecimento e de compreensão migalhas de esperança e fé. Faculta o amanhecer para essas almas em plena escuridão na sua noite de ignorância. Tu estarás preparado para o mistério. Sofreste para teres uma ideia da aflição e facilmente compadecer-te daquele que sofre. Não permitas que o teu sofrimento faça de ti um ser insensível. Lembro dessa fala de Joana, uma fala de Dom Helder Câmara, que a partir das experiências que se nos avizinham à porta, que tomam conta do nosso ser, haveremos de nos tornar vinagres ou vinho. Eis a diferença de transformarmos essas experiências difíceis em oportunidades para fazer brotar de nós os bons elementos, os aromas da amorosidade e da compaixão. Permite-te penetrar pela compaixão e recebe todos com a chave da ternura, ensejando-lhe mudança radical de perspectiva. De forma alguma, adicione fardos aos conflitos que te suplicam ajuda. Renasceste para ampliar na terra o reino de Deus, que se implantará sob o impositivo do progresso inevitável. Contempla o rebanho social e verás ovelhas desgarradas fugindo de si mesmas. Atraia-as, cantando o hino da alegria, bordado de confiança. Hoje, ou melhor, agora é o teu santo momento de auxiliar sem muita demora. Semeia o bem, portanto, semeia-o sem preocupação. Amanhã retornarás ao mesmo caminho, e inevitavelmente serás convidado à colheita. Não encontrarás outra senão a gleba que percorreste. Então, esse convite para que a gente possa semear esse hino de alegria, de gentileza, de compaixão, nos diferentes encontros e momentos da vida. Porque às vezes um encontro fortuito com alguém que nos olha ou que nos trata de forma descortês, às vezes, na verdade, é um reencontro. É a chance que a vida nos está dando para devolvermos de uma outra forma
a moeda amarga da grosseria, da incompreensão, da injustiça. Então devemos ter sempre em mente, em pauta, de que nas diferentes formas de encontro e desencontro, ou de reencontro, haveremos sempre de ter essa grandiosidade de oportunidade para nos tornarmos melhores. Então que possamos exercitar continuamente a gentileza e a delicadeza nos diferentes atos. Ao comprar um pão numa padaria, ao cumprimentar alguém, ao apanhar um ônibus, ao desculpar alguém que desavisadamente ou distraidamente pisa no nosso pé ou nos dá um empurrão ou derruba algo da nossa mão, sejamos gentis, porque estaremos dando provas daquilo que soa e que ecoa em nós, que é a verdade do Evangelho, que já abraçamos e que despertou profundamente em nossos corações. E terminando de Joana, permite-te meditar na finalidade existencial e ao invés de tê-la vazia, inunda-a de ações que te dignificarão a caminhada. Reencontrarás os teus afetos de hoje, assim como aqueles em que, por negligência, cravastes espinhos nas carnes da alma. As úlceras morais que escondes foram infectadas ontem com as tuas paixões acelvajadas. Nos teus momentos de hoje, dilata o amor e ser feliz. Nos teus momentos de hoje, dilata o amor e ser feliz. Conheces Jesus e Ele penetrou-te de tal forma que despertou o teu sentimento de lídima fraternidade, de legítima fraternidade. Já não és o mesmo. Novos caminhos de amor vêm percorrendo e encontraste a bênção da alegria graças ao amor. Em breve, não apenas tu, diz Joana, mas toda a humanidade estará dominada por esse sentimento sublime e o mundo de regeneração será estabelecido para a felicidade de todas as criaturas humanas. Eis o nosso destino, eis o verdadeiro destino. Se nós realmente somos destinados a algo, é a felicidade e ao amor. Eis o convite, para que na possibilidade desses reencontros possamos nós fazer brotar em nós o que for de melhor. Joana de Ângeles costuma dizer em uma de suas obras: uma vez banhado no rio do amor, jamais seremos os mesmos. Então, se visitados pela experiência do amor, seja de qual forma for, o amor fraternal, o amor materno, o amor paterno, o amor filial, o amor sob as diferentes configurações, este amor já é capaz de transformar. Que façamos o nosso esforço. Sabemos que haveremos de encontrar criaturas dificílimas do convívio, criaturas que nos fazem às vezes derramar lágrimas profundas de dor e de amargura. Mas eis o chamamento e o exercício. Deus não nos colocaria aqui como joguetes, espalhados sem um propósito. Então, até nos encontros aparentemente fortuitos, está a possibilidade de refazer novos laços, de transformar os nós dos ressentimentos em laços de afetividade e de amorosidade. E nesse universo de conquistas haveremos de criar no nosso entorno uma multidão de afetos que nos amparam e que nos protegem, e que uma vez partidos daqui, levarão consigo esse sentimento de amorosidade e de fraternidade para conosco, e lá, de onde estiverem, atuarão como grandes almas, como grandes anjos que guardarão as nossas almas e as nossas trajetórias durante a vida. Que criemos cada vez mais laços de amorosidade e de fraternidade. Assim, com essas mensagens a respeito do reencontro, nós agradecemos mais uma vez por estarem conosco nesses minutos semanais, refletindo a luz do Evangelho, das mensagens trazidas pelos irmãos da espiritualidade, para enriquecer a nossa bagagem nos enfrentamentos e nos desafios da vida. Agradeço enormemente a generosidade da companhia, antes deixando a nossa
mensagem e o nosso convite semanal para abraçarem a proposta da Rádio Brasil Espírita nos seus diferentes programas que trazem diferentes oportunidades de repensar, de refletir aspectos da vida, temas oportunos, livros que podem nos enriquecermos nessa bagagem evolutiva daquilo que nem nada nos rouba, porque conhecimento, valores, isso nem o tempo, nem as intempéries são capazes de destruir, porque carregamos juntos conosco na nossa alma. Então que possamos enriquecer as nossas bagagens de conhecimento pleno que nos auxiliarão nessa caminhada. Então vão lá, visitem os programas que são fantásticos, as sugestões de leitura, também os evangelhos de manhã para que possamos desenvolver o nosso dia em contemplação e também em conexão com o alto. Vão lá, então conheçam o canal da Rádio Brasil Espírita, também o site da Rádio Brasil Espírita. Aqui no canto do vídeo vocês vão achar um símbolozinho do QR Code e através dele vão poder ajudar da forma que puderem, quiserem, para que esse projeto de luz consiga mais durante muitos anos continuar iluminando consciência nos diferentes cantos desse planeta. Grata mais uma vez pela companhia de todos, estimando que, se for da vontade do alto, que possamos estar juntos semana que vem em mais um programa Caminhos de Autoiluminação. Desejo que seja uma semana de muita luz, de encontros e reencontros, e que o amor seja a pauta constante desse processo, dessa conexão, que tem o olhar do alto ao nosso benefício, porque todas as experiências chegam para nós como oportunidade de crescimento. Um beijo no coração de todos, que o Cristo, amigo incondicional de nossas vidas, possa permanecer sempre conosco. Assim como na fala de Joana, Jesus, mesmo nunca convocado, nunca sai de perto de nós. Beijo no coração e que Jesus nos abençoe sempre. Que assim seja.